Olá, segunda série. Então, continuando as nossas aulas, né, não presenciais. Não é como a gente esperava esse segundo semestre, mas é uma situação atípica, então nós temos que continuar, né? Então, nós vamos começar o terceiro bimestre nós vamos iniciar com o princípio fundamental de contagem, né? Que são estratégias de resolução de contagem. Só que vocês vão observar no decorrer das atividades, da teoria, que são situações que vai requerer de vocês muita interpretação, porque são muitos problemas e problemas diferenciados. Aí existem as estratégias de resolução. Então, primeiro, vocês já devem ter escutado, né? Então passado por um problema desse, né? De quantas placas de carro que podem ser criado com 3 letras e 4 dígitos, números de telefones com 9 dígitos, looks que a gente pode estar fazendo com 2 saias e 3 blusas. Então, esses são alguns tipos de problemas que está relacionado ao princípio fundamental de contagem, tá? Essa primeira possibilidade, esse primeiro probleminha bem simples aqui que eu vou estar passando para vocês, é quantos looks distintos podem ser feitos com 2 saias e 3 blusas. Nesse caso aqui, eu até fiz a brincadeirinha lá das árvores de possibilidades, que é bem fácil. Então, eu peguei uma das saias e combinei com cada uma das 3 blusas. Então, só com essa saia eu tenho 3 possibilidades, 3 looks distintos. A mesma coisa com a outra saia. Então, nesse caso, 6 looks no total dá para estar fazendo. Então, esse é uma estratégia de resolução que muita gente utiliza também de árvore de possibilidades para estar resolvendo os problemas, tá? O princípio fundamental de contagem, ele resume em 2 princípios, que é o princípio multiplicativo e o princípio aditivo. Cabe a gente, na interpretação do problema, saber qual dos princípios que deve ser utilizado, ou se os dois, né? Às vezes pode ter problema que os 2 princípios estão juntos, tá? No princípio multiplicativo, uma estratégia para resolução é na hora de você observar o problema, você trocar por E. Então, a gente fala que toda vez da estratégia do problema, se você trocar por E, a gente vai estar utilizando o princípio multiplicativo. Quando você troca por OU, nós vamos estar utilizando o princípio aditivo. Só que, igual eu falei para vocês, que existe princípio que pode estar utilizando, existe problemas, desculpa, que pode estar usando os 2 princípios. Existe até uma brincadeira que a gente fala assim, para não esquecer, que no multiplicativo a gente multiplica. Esse E aí é só para você lembrar. E o aditivo a gente soma, tá? Então, só para a gente não esquecer, o OU é soma, o E é multiplicativo, tá? Então, vamos passar para esse probleminha bem simples aqui, ó. Você vai num restaurante e no cardápio tem 4 tipos diferentes de prato italiano, 3 pratos diferentes portugueses e 2 pratos diferentes mexicanos. Você vai desejar fazer a refeição escolhendo um único prato, tá? De quantas maneiras diferentes você pode fazer. Então, você vai escolher apenas um. Então, você pode escolher ou o prato italiano, você pode escolher ou o prato português, ou você pode escolher ou o prato mexicano. Tá vendo? Você não vai escolher o prato italiano e os 3 pratos portugueses, não, porque você vai escolher apenas um. Então, nesse caso, o princípio que encaixa é o aditivo, no caso, o ou. Então, a decisão ali de 4 pratos italianos, 3 pratos portugueses e 2 pratos mexicanos.
Então, no ou, o princípio aditivo, nós vamos fazer a soma, 4 mais 3 mais 2, ou seja, 9 maneiras diferentes que você tem de escolha para fazer a sua escolha. Agora, olha a situação do outro problema. No restaurante, você vai ter, no cardápio tem três saladas diferentes, tem 5 pratos de carne, tem 4 sobremesas diferentes. A Deise deseja pegar uma salada, um prato de carne, uma bebida e uma sobremesa. Essa bebida tá passando aqui, tá, gente? Esquece ela aqui. De quantas maneiras ela poderá fazer esse pedido? Então, preste atenção. Você não vai pegar ou a salada, ou a carne, ou a sobremesa. Então, você vai pegar um tipo de salada e um tipo de carne e um tipo de sobremesa. Então, nesse caso aqui, ó, nós vamos usar o E, o princípio multiplicativo. Então, 3 maneiras de salada, 5 maneiras de carne e 4 maneiras de sobremesa. Então, nós vamos estar fazendo a multiplicação. 3 vezes 5 vezes 4, você vai ter 60 maneiras de poder fazer a escolha do seu pedido. Deu para entender a diferença mais ou menos do aditivo com o multiplicativo? Tá. Então, nós vamos trabalhar com alguns problemas aqui agora. Ó. Um turista em viagem de férias pela Europa observou pelo mapa que para ir da cidade A à cidade B, havia 3 rodovias e 2 ferrovias, e que para ir de B até a outra cidade C, havia 2 rodovias e 2 ferrovias. O número de percursos diferentes que o turista pode fazer para ir de A até C, passando por B e utilizando rodovia e trem obrigatoriamente, mas em qualquer ordem. Tá? Então, a gente tem que prestar bastante atenção no detalhe do problema. Então, ele de A para B, se ele for de rodovia, de B para C, ele tem que ir de ferrovia. Não é assim? Pelo que eu entendi, foi isso. Tá, eu coloquei todas as possibilidades aqui para a gente entender. Então, vamos ver aqui, ó, de A para B, ele tem 3 possibilidades aí, eu coloquei o de azul, as rodovias. Então, ele tem 3 possibilidades de escolha. E a ferrovia eu coloquei de verde, tá? Então, de A para B, ele pode escolher 3 estradas de rodovia e 2 estradas de ferrovias. De B para C, ele tem 2 de rodovia e também 2 de ferrovia. Então, isso aqui é só um esquema para a gente ver a situação que está acontecendo. Então, vamos ver ali, ó. De A para B, ó, e de B para C. Então, se de A para B ele for de rodovia, de B para C, ele vai ter que ir de ferrovia, tá entendendo? Porque não pode utilizar o mesmo, não foi isso que falou no problema? Utilizando rodovia e trem obrigatoriamente. Então, aqui ele pode escolher 3 possibilidades de rodovia e 2 possibilidades, de ferrovia e 2 possibilidades. Então, o E ali, o E, eu vou utilizar o princípio multiplicativo, tá? Agora, se por acaso ele escolher a ferrovia de A para B, de B para C, ele tem que ir então de rodovia. Então, são essas 2 possibilidades de ferrovia que ele vai escolher e essas 2 de rodovia que ele vai escolher. Então, 2 vezes 2, 4 maneiras. Só que aí, nesse caso, a gente vai observar que ele pode ir dessa maneira, rodovia, ferrovia,
ou ele pode ir de ferrovia e rodovia. Então, nesse caso, nós teríamos 10 maneiras. Aonde que eu achei o 10? 6 com 4. Tá vendo que no mesmo problema, nós utilizamos o princípio multiplicativo e o princípio aditivo, tá vendo? Então, para escolher as possibilidades de estrada foi E, mas como poderia ser rodovia, ferrovia ou ferrovia, rodovia, nós somamos as maneiras. Atento aos resultados aqui, tá? Então, a gente sempre tem que ficar atento com esses problemas na questão dos escritores aqui, ó, porque às vezes eles tendenciam muito a gente a pensar que é um e tem a resposta e, na verdade, estamos errando, né? Certo? Entendido o problema? Tá? Tá. Então, uma dica muito importante para a resolução dos problemas. Ó, na hora de resolver um problema é importante não adiar as dificuldades. Atenção para a seguinte sugestão. Se uma das decisões a serem tomadas for mais específica ou mais restritiva que outra, esta deverá ser tomada em primeiro lugar. Vou explicar por quê. Olha nesse problema aqui, ó. Quantos números ímpares de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos de 0 a 9? Devem ter feito muito desses exercícios encontrado, pelo menos, em Olimpíada de Matemática, tá? Então, primeiro, coloquei os algarismos ali, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses são os nossos algarismos que dá para formar. De 3 algarismos, vai ter unidade, dezena e centena, tá? Então, unidade, dezena e centena. Só que eu tenho algumas restrições. Primeiro, tem que ser ímpar. Eu sei que o número para ser ímpar, ele tem que terminar em 1, 3, 5, 7 e 9. Então, ali, nas unidades, eu tenho 5 possibilidades. Esse 5 aqui, gente, não é de terminada em 5. É que eu tenho 5 possibilidades. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Pode terminar com 1, pode terminar com 3, pode terminar com 5, com 7 e com 9. Desse jeito, eu tô fazendo da forma geral. Você pode fazer também terminado em 1, depois terminado em 3, depois terminado em 5 e depois somar as possibilidades. Tá, então já coloquei 5 possibilidades. Observa também no problema que apareceu a palavra distintos, ou seja, os números não podem repetir. Se por acaso eu colocar um 1 aqui, o 1 não encaixa em nenhum dos outros 2 lugares. Só que nós temos outra restrição nesse problema. Como são números de 3 algarismos e apareceu de 0 a 9, o 0 não pode vir no início. Por quê? Porque se o 0 vir no início, eu não vou ter número de 3 algarismos, eu vou ter número de 2 algarismos. Então, eu já tiro o 0 aqui, ó. Então, se eu tirar o 0 aqui, então a gente pensa assim, então vai sobrar 9 números para eu colocar aqui. Só que eu tenho que lembrar que um desses 9 números aqui, ó, pode ser o 1, pode ser o 3, ele já foi colocado aqui. Então, ele não entra aqui. Então, nesse caso, sobraria 8 possibilidades. Qualquer coisa, você vai colocando o número para você fazer o teste, tá? Então, vamos supor, sobrou 8 possibilidades, porque eu tirei o 0 e eu tirei o número que eu coloquei no final. Só que agora, para esse intervalo aqui, para esse número da dezena, esse número do final não pode entrar. Só que agora o 0 pode vir aqui. Então, vai ser 8 possibilidades também, porque o 0 entra agora nesse número da dezena. Então, são
Essas possibilidades, ó, eu tenho 5 possibilidades aqui, que eu comecei com o problema que eu tinha, né? No caso, a restrição que eu tinha. Depois, eu passei para essas possibilidades e essas possibilidades. Então, nesse caso, eu vou estar usando o princípio multiplicativo, tá? Então, 8 vezes 8 vezes 5, nós temos 320 números de 3 algarismos distintos que podemos formar com de 0 a 9, mas que sejam ímpares, tá? Então, quando o problema vem com restrição, comece pela restrição, certo? Entendido até aí? Isso aí é o que eu passo para vocês nessa semana, né? Então, as pessoas farão coisas cruéis com você, e faz mesmo, que o mundo é assim, mas ainda assim escolha ser uma pessoa boa. Não permita que a maldade dos outros te impeça de ser alguém incrível. Eu não vou permitir. Muito obrigado por todas as mensagens de carinho de vocês, e isso me faz cada vez mais ser uma pessoa incrível, uma pessoa que vocês podem contar comigo para sempre. Aula de dúvidas nós vamos estar fazendo sim essa semana ainda, na quarta-feira, tá? Boa semana para vocês.